continuidade dessa série de estudos, né, que foram iniciados sobre a patrística, que são esses primeiros anos da igreja, né, logo após a gente finalizou na semana passada, graças a Deus, o livro de Atos, né, e esse período seria esse período que se inicia logo após o livro de Atos, né. Como nós vimos, o livro de Atos ele não tem uma conclusão formal, né? Então a própria história da igreja ela é a continuação de Atos, né? Como nós vimos, por exemplo, não é dito qual é o fim, né? Como o apóstolo Paulo morre, né? Nós sabemos depois, por certos documentos, pela tradição, que ele é martirizado junto com o apóstolo Pedro, né, durante a perseguição que se inicia logo após o livro de Atos, né, que foi iniciado por Nero, né, que foi o primeiro imperador romano que perseguiu a igreja de fato, né. E aí nós vimos um pouco sobre essas perseguições, como elas se deram, né, como isso foi tomando uma proporção cada vez maior, né, e como elas cessaram de maneira quase miraculosa, né, quando o imperador Constantino ele tem uma visão, né, no céu, antes de uma batalha importante que ele iria travar, e aí ele afirma que um anjo aparece para ele, ordenando que ele use o símbolo da cruz, e aí ele venceria essa batalha, ele adota esse símbolo, vence, e logo após ele vai se tornando cada vez mais um simpatizante do cristianismo, né? Porque o cristianismo ele deixa de ser uma religião perseguida e passa a ser uma religião que recebe benefícios, né, do Império, né, recebe favores do Império Romano, e isso muda completamente a ótica dos cristãos e a forma como os cristãos entendem sua própria religião, né? Porque no primeiro momento ser cristão era sofrer fisicamente por Cristo, certo? Só que quando essas perseguições elas cessam, muitos homens passam a se perguntar, então o que é ser cristão, né? Já que a gente não é mais perseguido, o que é ser cristão e tal. Então, assim, isso acaba gerando certos conflitos de ideias dentro da igreja, e aí alguns acreditam, por exemplo, que pessoas que sofreram, que abandonaram sua fé durante as perseguições não devem ser aceitas de volta dentro da igreja. Existem outros que acreditam que ser cristão é você passar por privações, né? Você se abster de qualquer tipo de prazer nesse mundo e sofrer e passar por, né, privações de fome, sede, ou de companhia de outras pessoas, certo? E aí se inicia esse movimento monástico, né, dos monges, que são muito importantes ao decorrer dos séculos. No primeiro momento, esses monges eles são figuras solitárias, né? Eles surgem principalmente no Egito, né? São pessoas que vão para lugares muito desertos e ali ficam numa vida de constante oração, de meditação na palavra, sem muito contato humano e sem nenhum tipo de conforto, né? Geralmente vivem em cavernas e tudo mais. E conforme vão passando os séculos, né, esse movimento monástico ele sofre algumas alterações. E esses excessos eles são um pouco lapidados, né? E essas pessoas elas passam a viver em comunidades, né? Comunidades monásticas, né? Eu estou fazendo esse background aqui porque esse movimento monástico ele vai ser importante ainda. Inclusive esse homem que a gente vai ver, né? Que a gente vai começar a ver hoje, é um dos incentivadores também desse movimento monástico, né? E aí você tem essas comunidades de monges e tudo mais. A gente viu também um pouco sobre os concílios da igreja, né? Os dois primeiros grandes concílios da igreja, né? O concílio seria uma reunião, né, de todos os líderes das igrejas conhecidas naquele momento, né? Do Ocidente e do Oriente, né? O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia. Esse concílio ele teve como principal objetivo combater uma heresia que havia surgido em Alexandria, que era o arianismo, que afirmava que Jesus era apenas um homem, não era Deus, era uma criatura, certo? E como nós vimos, a ortodoxia, a fé ortodoxa, ela triunfou nesse concílio, só que ela não extirpou o arianismo de vez. Pelo contrário, logo após esse concílio, o arianismo ele vai adquirindo uma certa força ali, entre alguns líderes importantes da igreja. Inclusive ele influencia o próprio Constantino. O próprio Constantino ele acaba no final de sua vida se tornando ariano, ao invés de cristão, e ele é batizado por um bispo ariano, não é?
Então, esse arianismo ele vai adquirindo uma força, e aí nós vimos sobre a figura de Atanásio, né? Como que Atanásio foi um cara extremamente importante nesse momento na defesa da fé ortodoxa, né? De que Jesus ele é 100% Deus, 100% homem, né? Na defesa da... Ele não elaborou tanto sobre a questão da trindade em si, mas ele focou mais a respeito da divindade do Filho, né? E como ele foi importante para que a fé ortodoxa ela se mantivesse, né? Ele acabou não vendo o triunfo, né, dessa fé ortodoxa, como a gente viu, né? Mas ele influenciou certos homens que foram importantes para promover essa defesa, essa vitória final, né, da fé ortodoxa, né? Que foram os pais capadócios, né? Foram aqueles 3 homens que nós vimos que falaram muito a respeito da questão da trindade, né? Eles também focaram na divindade do Espírito Santo, né, de que o Espírito Santo também é Deus, né, e os trabalhos desses homens foram essenciais para o entendimento da trindade que nós temos hoje, certo? E aí logo após esses escritos e tudo mais, você tem o segundo concílio da igreja, que é o concílio de Constantinopla, que aí ele dá uma forma final para aquele credo, né, que a gente conhece até hoje, que é o credo niceno-constantinopolitano, né? E isso foi de vital importância para que a fé ortodoxa ela triunfasse e essa visão que nós temos da Trindade ela se mantivesse até hoje com a graça de Deus, né? E aí hoje a gente vai dar um salto de alguns anos para a gente ver uma figura que foi extremamente importante, né? Muitos estudiosos dizem que logo após o apóstolo Paulo, ele foi a figura mais importante que se tem aí nos próximos 1000 anos, que influenciou profundamente a igreja e influencia profundamente nossa visão cristã até hoje, né? E a respeito de outras coisas também. É um pensador que é extremamente profundo e que abordou uma variedade de temas enormes, então é impossível você tratar dele numa aula só, né? A gente vai ver aí no decorrer aí como é que vai ser e talvez fazer umas 2 ou 3 aulas sobre esse cara. Hoje o objetivo é mais dar uma introdução sobre a vida desse homem, né, e falar da importância dele para os dias de hoje, né? A gente não vai se aprofundar muito em certos aspectos ali e também eu também não vou falar hoje muito sobre aspectos doutrinais, né? Sobre o que ele falou a respeito de certos temas doutrinais, né? É mais sobre a vida dele e alguns aspectos ali importantes refletindo sobre a nossa sociedade hoje, né? Esse homem é Agostinho de Hipona, né? Como vocês podem ver aí. Essa é uma pintura muito legal, apesar dela não ser etnicamente precisa, né? Porque Agostinho ele era africano, né? Então, obviamente, ele não era desse jeito, né? Mas é uma pintura interessante porque mostra Agostinho, no momento em que ele está meditando na palavra, acho que não dá para ver muito bem aí, mas ele está meditando ali nas escrituras, e aí ele está segurando ali o coração, que simboliza o seu próprio coração, que é incendiado por uma luz que está bem ali em cima, onde está escrito Veritas, que é verdade, certo? Então o coração dele é incendiado pela verdade, no momento em que ele lê as escrituras. Isso é muito bonito, né? Porque simboliza o próprio interior dele sendo literalmente incendiado ao entrar em contato com a verdade, né? Ao meditar sobre a respeito do Senhor, né? Da palavra do Senhor, né? Isso é muito bonito, né? Aqui está falando um pouquinho a respeito do contexto ali em que ele viveu, né, entre o século IV e o século V, que como a gente já havia visto um pouquinho antes, né, é um contexto de grandes mudanças, né, mudanças a respeito da igreja em si, né, como a igreja se estruturava naquele momento, mudanças políticas, porque o Império Romano ele deixa de ser aquele centro de poder do mundo, né, e você vê constantes invasões de outras tribos, né, chamadas os bárbaros, né, outras tribos bárbaras que vão invadindo ali essas regiões e vão tomando conta mesmo, né, fazendo com que o império deixe de ser hegemônico, né, e em grande parte desses territórios essas tribos elas conseguem realmente extirpar o Império Romano, né, e aí você vê outros reinos surgindo, né, e aí é nesse contexto que Agostinho surge, né. Como a gente bem sabe, esses contextos de estabilidade, de grandes mudanças, provocam crises, né? Crises também de ordem espiritual, né? Certos questionamentos internos, né? E foi nesse período que Agostinho nasce e vive, né?
E certos questionamentos como: a Escritura é realmente a fonte última de autoridade para nossas crenças? Como o pecado tem afetado a personalidade humana? Se Deus é infinitamente poderoso e amoroso, por que o mundo está cheio de tanto mal e sofrimento? O que é exatamente o mal? Então, certas questões ali que são eternas, né? Até hoje nós fazemos esses questionamentos também, né? Então, devido à profundidade das respostas que Agostinho deu a esses e outros questionamentos, faz dele tão relevante até os dias de hoje. Entendeu? Ele meditou profundamente sobre essas questões e foi muito realista a respeito do sofrimento humano, realista a respeito da nossa satisfação aqui nesse mundo, mas também muito esperançoso, né? Uma esperança muito forte, né? Então, isso faz dele um homem tão importante até os dias de hoje, né? E aí ele se tornou o maior teólogo cristão desde o apóstolo Paulo, dirigindo a mente e os ensinamentos da igreja por mais de 1000 anos após sua morte. Muitos estudiosos eles comentam muito sobre o fato de que Agostinho ele influenciou tanto o catolicismo na sua visão de igreja, quanto o protestantismo na sua ênfase na graça, né? Agostinho Calvino tinha uma frase interessante, agora eu não lembro como é que ela é em latim, mas a tradução dela é Agostinho é todo nosso, né? Ele falava muito sobre isso, né? O fato de que a teologia de Agostinho ela encontra o seu cumprimento na reforma protestante, né? E o catolicismo ele é talvez mais influenciado pela visão de Agostinho a respeito da igreja, né? Talvez da eclesiologia de Agostinho. Pois bem, aí eu fiz aqui um resumozinho curto, né, sobre a biografia, sobre a vida e o começo, né? Eu não vou falar do final da vida dele, porque a gente vai falando mais a respeito disso em outras aulas, né? Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, atual Argélia, então ele era africano, certo? Em 354, ele foi o primogênito patrício oficial romano do escalão inferior, que permaneceu pagão até as vésperas de sua morte, e da cristã Mônica, a quem Agostinho atribuiu grande crédito por suas constantes orações em seu favor. Então, Agostinho já teve contato com a fé cristã desde o começo, pela figura de sua mãe, né? E aí você tinha ali já na casa de Agostinho esse conflito ali, né, do pai pagão com a mãe cristã, né? Aos 17 anos, transferiu-se para Cartago para estudar retórica e artes liberais. Em 373, tornou-se maniqueísta, uma seita religiosa dualista que cria que o universo físico se originou das trevas, enquanto a alma humana era produto da luz. Esse maniqueísmo era uma seita ali naquele momento que já estava ganhando uma série de adeptos, né? É mais ou menos ali também um filho ali do gnosticismo que a gente viu, né, naquele momento, né, que se tinha aquele conhecimento que era fechado para um determinado grupo, e esse determinado grupo tinha esse conhecimento hermético, né, que promovia a salvação, e só alguns selecionados que eram expostos, né, a esse conhecimento salvífico, né? Então Agostinho ele se torna maniqueísta, né? Como o próprio Agostinho vai meditando, a gente vai ver depois sobre isso, né? Logo em seguida, né? Ele escreve uma autobiografia que é extremamente conhecida, né? Que são as Confissões de Agostinho. Como ele próprio vai refletindo acerca disso, né? Esse tipo de seita ao qual ele se tornou um adepto, fala muito a respeito do próprio orgulho humano, né? De como nós podemos ter acesso a um conhecimento que nos salva através da nossa própria intelectualidade, né, da nossa própria capacidade filosófica e tudo mais, né? E então ele se torna esse maniqueísta, né? Em 383, 10 anos depois, ele foi para Roma, onde continuou a lecionar. Agostinho ele tem uma carreira acadêmica muito boa, né? Ele vai ter uma crescente muito boa. Se a gente for parar para pensar, ele nasceu numa região pobre, numa região sem nenhum tipo de influência dentro do Império Romano, e ele vai crescendo ao ponto dele ir lecionar em Roma e depois em Milão para a corte imperial, que é o ápice que um professor ali podia alcançar, né? Então ele vai tendo essa crescente ali, isso galgando, né, os postos ali dentro do Império Romano. Em 383 ele foi para Roma, onde continuou a lecionar. Mas 2 anos depois ganhou a cátedra de retórica da corte imperial, como eu disse, né, o ápice que o professor poderia almejar nesse momento, né? E foi para Milão,
onde conheceu Ambrósio, bispo da cidade. Ambrósio é uma figura extremamente importante para que Agostinho fosse mudando ali a forma como ele enxergava as coisas e fosse cada vez mais se tornando um simpatizante ali da fé cristã, né? Ambrósio desempenhou um papel fundamental para que Agostinho aceitasse a fé cristã, ao menos intelectualmente. Agostinho estava convicto de que teria renunciado à sua carreira de professor de retórica e a todas as suas ambições e alegrias dos prazeres sensuais, caso se tornasse um cristão. Esse último ponto era a principal dificuldade que ainda o detinha. Ele mesmo conta que sua constante oração era: dá-me o dom da castidade, mas ainda não. Agostinho, ele foi uma figura, ele mesmo meditando sobre isso, né? Nos primeiros anos da sua vida ele foi um grande devasso, certo? Ele foi um grande, ele mergulhou profundamente nessa luxúria desse mundo antigo, desse mundo pagão, né? E depois ele sofre as consequências disso, né? Porque ele vai tendo essa luta interna de, intelectualmente, ele aceita a fé cristã, ele vê a fé cristã como verdadeira, só que ele não consegue abandonar essa vida que ele viveu nos últimos 10 anos, né? Então isso vai sendo uma luta constante para ele, até que em 15 de agosto de 386, Agostinho sentou-se no jardim de uma casa que alugava com alguns amigos. Ele lia com seu amigo Alípio um pergaminho da Epístola de Paulo aos Romanos e conversava sobre o evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo. Nesse momento, não podendo tolerar a companhia de seus amigos e tampouco a sua, ele fugiu para o outro lado do jardim, onde se encontrou em terrível agonia de espírito. Então, assim, ele estava sofrendo muito, né, interiormente, né? Porque ele queria abandonar essa vida de devassidão, só que ele não conseguia, né? E nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, né? Isso é algo muito interessante, e eu vou até ler um trechinho aqui com os irmãos, que não é de Agostinho, mas é muito interessante falando a respeito desse nosso processo de conversão e como que a gente não consegue, através das nossas próprias forças, nos libertar de toda essa miséria, né? Dessa vida miserável que a gente vive, né? É um trecho muito interessante, C.S. Lewis, né, que diz muito a respeito desse momento que Agostinho passava, dessa vida, dessa profunda agonia que ele sofria nesse momento, né? É um trechinho das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, que fala a respeito de um personagem que é muito interessante, da Viagem do Peregrino do Alvorada, acho que é o 4º livro, né, que é Eustáquio, né? Eustáquio, ele é um menino que ele vai para Nárnia e tudo mais, e aí, devido a certas circunstâncias, né, devido ao seu próprio pecado, sua ganância, sua cobiça, ele é amaldiçoado e se torna um dragão, certo? É um livro de fantasia, né, os irmãos devem conhecer, né? Então ele se torna um dragão. E ele tenta lutar para poder se tornar um menino de novo, né? E aí aqui é um momento interessante em que Eustáquio está para mergulhar numa água lá em que acredito que se tem propriedades mágicas, né? E aí de repente aparece Asma, né? E os irmãos devem saber que Asma é uma alegoria para Cristo, né? Então Asma aparece e aí Eustáquio fala o seguinte: não vou contar como virei dragão, mas vou lhe dizer como deixei de ser dragão. O leão me disse para tirar a roupa primeiro. Ia responder que não tinha roupa quando me lembrei que os dragões são, de certo modo, parecidos com as serpentes, e estas largam a pele. Sem dúvida alguma é o que ele quer, pensei. Assim comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo e, em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. 1 minuto depois ou 2, fiquei sem pele. Estava no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Quando ia enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escama como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que tem outra camada debaixo da primeira, e também tenho que tirá-la. Esfreguei-me no chão de novo, e mais uma vez a pele descolou e saiu. Deixei então ao lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensava, Deus do céu, quantas peles terei de despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar na água, vi que estava na mesma. Então o leão me disse, mas não sei se falou: eu tiro a sua pele.
tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Então, isso é muito profundo, é muito bonito. A gente vê como a narrativa ela tem um poder, às vezes, de mostrar certas verdades, né? E isso mostra muito bem como é o processo pelo qual todos nós passamos ao nos converter, certo? A gente vê que pelas nossas próprias forças a gente não consegue tirar essa pele, né? Porque essa pele ela está tão entranhada. E o que seria essa pele? Né? A nossa própria miséria, a nossa própria tentativa de nos salvar pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, certo? E a gente vê que a gente não consegue, né? A gente precisa de Cristo, né? A gente precisa que esse leão venha e tire, arranque a nossa pele, né? E Agostinho, ele entendeu isso, né? Nesse momento de profunda agonia de espírito, ele se senta debaixo de uma árvore e começa a chorar desesperadamente. E aí ele ouve uma voz de uma criança do outro lado do jardim, que recitava uma música infantil comum na época, que era Toma e Lê, né? Toma e Lê. E aí ele se lembra de que ele jogou fora o exemplar de Romanos que ele tinha, e aí ele vai atrás desse exemplar e aí ele volta a ler, e aí ele lê trechos desse livro, e isso faz um profundo sentido para ele, e aí daquele momento em diante ele é um novo homem, né? Que se converte. E aí aqui ele fala uma coisa muito, muito bonita, que é: feliz tive o coração com tua palavra, desde então te amei. Que é essa mesma ideia, né, de que a palavra nos fere, né? Assim como o leão que feriu o menino, né? Mas foi uma dor que trouxe uma nova vida para ele, fez dele um novo homem, né? Fez com que ele voltasse a ser um menino, né? A palavra ela também nos fere, né? Mas ela faz de nós uma nova criatura, né? Apesar de doer que a gente tem que abandonar nossas misérias, né? Os nossos pecados, é muito proveitoso, né? E nos mostra qual é o nosso objetivo aqui nesse mundo, né? Para que nós fomos feitos. E aí, continuando, né? No ano seguinte, com 33 anos, na noite de Páscoa, de 24 para 25 de abril, ele foi batizado por Ambrósio, que é aquele primeiro bispo que ele conhece, né? E é quem batiza Agostinho. Em 391, aí a gente dá um salto aqui, né? Agostinho se converte. E aí, inicialmente, o pensamento, né, o ideal dele era viver uma vida monástica, né? Era fundar um mosteiro, não nos moldes daqueles montes que eu falei agora no começo, de viver aquela vida isolada e tal, mas um mosteiro, uma comunidade de monges, né, onde se pudesse viverem juntos, louvando a Deus, cantando, né, meditando na palavra. Esse era o ideal dele. Só que a presença dele não passou despercebido, né? Como eu havia dito em alguma aula anterior, esses monges, apesar de eles viverem essas vidas isoladas, de grandes centros urbanos e tudo mais, eles não rompem oficialmente com a igreja, eles continuam fazendo parte da igreja. Então, Agostinho, ele, apesar de viver nessa comunidade monástica, a presença dele não passou despercebida ali. Ele era um grande intelectual, um grande homem ali e tudo mais. Então, ele, um pouco depois da sua conversão, e da sua ida para essa comunidade monástica, né, ele é obrigado a se tornar presbítero. Então ele começa a entrar oficialmente no alto escalão ali da igreja, né? Ele se torna presbítero. 4 anos depois, também contra a sua vontade, ele é ordenado bispo coadjutor, que é tipo um bispo auxiliar, né? E logo depois, em 396, aos 42 anos, ele sucede o bispo Valério em Hipona, né, que é a cidade pela qual ele é conhecido, né, como Agostinho de Hipona, né, porque ele vai viver como bispo ali o resto da sua vida, né. O mosteiro que ele fundou, que ele havia fundado antes, acabou por se tornar um seminário de ministros e bispos por toda a África. Então, Agostinho ele transforma esse mosteiro ali, onde ele vivia, né, num seminário para treinar bispos para toda a África, né. Isso foi extremamente importante para o crescimento da igreja africana.
Nos próximos 34 anos, Agostinho se dedicou integralmente, não somente à comunidade cristã de Hipona, mas também à igreja da África Romana, da África Romana e ocidental, né? Então ele foi essa figura extremamente importante. E aí aqui a gente vai passar aqui, esse aqui é um breve resumo, né? Nas outras aulas a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso, né? Da obra mais importante, da mais conhecida, né, de Agostinho, né? Que são as Confissões, né? Com aproximadamente 43 anos de idade, já bispo de Hipona, Agostinho escreve sua obra mais conhecida, As Confissões. Nela, Agostinho faz uma revisão de toda a sua vida, até o livro 10, onde ele analisa seu estado atual. Então, o que seriam as confissões, né? Agostinho está ali com 43 anos, né? Ele já é um bispo, né? Uma figura importante, ali, muito conhecida, né? Em toda a região do Império. E aí ele tem aquela não vou dizer crise da meia-idade, né? Não é bem isso, né? Seria essa revisão de vida, né? Que a pessoa, quando chega a uma determinada idade, ela faz, né? O que eu fiz até aqui, né? Até onde, aonde as minhas escolhas me levaram, né? Será que eu escolhi bem? Será que eu escolhi mal? E aí ele começa a refletir sobre isso, sobre tudo mesmo, né? Desde ele criancinha até o estado de vida dele atual, né? E aí do livro 1 ao livro 9, ele vai meditar um pouco sobre toda a sua vida até então, e aí no livro 10 você tem essa mudança e aí ele começa a falar sobre a sua vida atual, né? Sobre quem ele é agora, né? E é muito interessante, até recomendo a leitura, porque é algo muito enriquecedor, porque Agostinho, ele diferente de muitas figuras que depois de uma determinada idade querem contar vantagem, né? Mostrar como são pessoas, né? Ele era um bispo, né? Então mostrar como ele era uma figura intelectual, como ele era um homem sábio, né? Ele, longe disso, ele vai mostrando toda a podridão interna dele, né? E essas confissões são interessantes porque Agostinho escreve essas confissões em forma de oração para Deus, né? Então você tem aí essa tensão, porque ao mesmo tempo que Agostinho escreve para Deus, Deus já conhece tudo que Agostinho escreveu antes que ele colocasse no papel, certo? Então, apesar de ele estar escrevendo para Deus, o alvo dele somos nós, seus leitores, certo? Para que nós, meditando na sua vida, possamos ser edificados ou de alguma maneira aprender com ele, certo? Aprender com seus erros, com seus acertos e aprender acerca de quem Deus é e de como a graça de Deus modificou profundamente a vida de Agostinho, certo? Então isso é muito interessante, é quase como se fosse uma oração que é proferida dentro da igreja, né? Nós oramos na igreja para Deus, certo? Mas os irmãos também ouvem a nossa oração, então as confissões se assemelhariam a isso, certo? Agostinho escreve para Deus, mas nós estamos aqui tendo acesso a essa oração, a essa confissão dele dos seus pecados, certo? Agostinho ele não se limita somente em expor certos atos pecaminosos que ele cometeu ao longo de sua vida, como ele também mostra as motivações do seu coração que estavam por trás daqueles atos, né? Por exemplo, ele fala quando ele era criança que ele e uns amigos, né, de vadiagem ali à noite, tarde da noite, eles invadem o quintal de um vizinho e eles roubam, né, peras do quintal do vizinho, né? E ele vai meditando sobre isso, ele vai falando, Senhor, por que eu fiz isso? Eu tinha peras no meu quintal que eram melhores que as peras do vizinho, então por que eu fui lá e fiz esse tipo de coisa, né? E aí ele chega a uma conclusão muito interessante, que o objetivo dele não eram as peras em si, mas era a própria maldade. Então ele amava não o objeto, a pera, ele amava a própria maldade do seu coração, ele amava se perder, certo? E isso isso é só um episódio, só um exemplo, né? Ele vai se autoanalisando ao longo de toda a obra, né? E por que ele faz isso, né? Isso é uma frase interessante que ele coloca no livro 10 já das Confissões, onde ele fala o seguinte: quanto mais eu sei quem Deus é, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu sei quem Deus é. Então é por isso que esse é o objetivo de Agostinho, né? O objetivo dele é conhecer mais a respeito de Deus. Tanto que no livro 1 ao livro 9 ele medita sobre quem ele era, no livro 10 ele medita sobre quem ele é agora, e nos livros seguintes ele medita sobre quem Deus é. Então você tem essa interdependência
de conhecer primeiro a Deus, de conhecer a Deus, para que nós possamos nos conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, nós vamos conhecer melhor a Deus, porque nós vamos conhecer melhor como a graça de Deus afetou profundamente a nossa vida, certo? Então esse é o objetivo dele, esse é o objetivo principal dele. Entender a si mesmo é uma questão de mapear nossa tendência a procurar o amor em todos os lugares errados. E isso ele fala constantemente em toda a sua obra, não só nas Confissões, mas em outras obras também, como ele, durante toda a sua vida, procurou o amor em lugares errados, né? Seja em mulheres, propriamente dito, seja na sua carreira acadêmica, né? No seu prestígio ali como professor, né? Como ele procurou esse amor durante toda a sua vida em lugares errados. Essa é a jornada em que Agostinho finalmente viu a si mesmo e se tornou o esqueleto literário das Confissões, um diário de viagem do coração humano. Então, mais do que meditar a respeito de questões doutrinais que ele faz em outras obras, né, nas Confissões, ele expõe o seu próprio coração. E expondo o seu próprio coração, ele expõe o nosso coração também, né? Porque nós não somos, como nós aprendemos hoje em dia, né? Seres completamente independentes, completamente autênticos, né? Completamente isolados uns dos outros. A experiência humana, ela é muito universal, né? É lógico que nós temos nossos elementos individuais, né? Mas essa jornada do coração humano que Agostinho faz é a mesma jornada que nós fazemos, né? Que nós estamos fazendo, né? Seu objetivo é procurar nossa identificação com um testemunho sincero do seu coração diante de Deus. E aí aqui tem um trechinho em que ele fala o seguinte: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, entra nela e molda a ti, para que as tenhas e possuis sem mancha nem ruga. Essa é a minha esperança, por isso falo, e nessa esperança me alegro, quando experimento uma sã alegria, pois as restantes coisas dessa vida, tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa delas se chora, e tanto mais se devem chorar, quanto menos por causa delas se chora. Mas tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. Também a quero pôr em prática no meu coração, diante de ti, na minha confissão, diante de muitas testemunhas nos meus escritos. Então, como eu havia dito, o objetivo principal de Agostinho é conhecer mais a respeito de Deus. Aqui é interessante porque a influência principal dele é 1 Coríntios 13, quando se fala que nós agora conhecemos como por um espelho, né? Depois conheceremos face a face. Né? Os irmãos sabem que o espelho ali do mundo antigo não é o espelho como nós entendemos hoje, né? Aquele metal polido onde não se enxerga muito bem o seu próprio reflexo, certo? Então, nós temos essa visão de Deus limitada agora. Depois nós teremos uma visão face a face. Não é que nós conheceremos Deus em sua plenitude, isso é impossível, mas nós teremos essa visão muito mais próxima de Deus do que nós temos hoje. E esse é o objetivo principal de Agostinho. Esse trecho aqui sintetiza basicamente toda a sua obra, que é o desejo dele de conhecer a Deus profundamente, né? Conhecer a Deus face a face. Né? E é por isso que Agostinho fala tanto a respeito da nossa miséria aqui nesse mundo. Né? Por que nós sofremos aqui? Por que nós estamos... por que esse sentimento de que existe alguma coisa errada? Né? Por que essa frustração? Né? Porque nós estamos aspirando por um mundo ao qual nós ainda não chegamos, a um país distante ao qual ainda nós não chegamos. Nós sabemos qual é o nosso destino, né? Nós sabemos para onde iremos, mas nós ainda não chegamos lá. Então, enquanto nós ainda não chegarmos lá, nós experimentaremos essa dor, esse sofrimento e essa angústia interna. Certo? Aqui eu vou falar um pouquinho, vou destrinchar um pouquinho agora o que eu acabei de falar a respeito da importância de Agostinho. Esse é só um ponto, né? Eu usei um autor chamado James Smith, que escreve uma obra Na Estrada com Agostinho. Né? Existem muitos outros pontos que a gente vai ver ali a respeito, né, nas próximas aulas, da importância de Agostinho ao se analisar alguns temas que são tão abordados na sociedade hoje, certo? Então, para James Smith, Agostinho pode ser um excelente companheiro por essa estrada de nossas vidas, pois já esteve em nosso lugar, tem um senso de solidariedade com a raça humana por nossas fraquezas, frustrações e tentativas fracassadas. Então, assim como nós, Agostinho também viveu uma vida pregressa antes de sua conversão
voltada totalmente para as coisas erradas, depositando seu amor em tudo que é coisa passageira, né? E ele fala muito sobre isso também, sobre a nossa insatisfação nesse mundo devido ao fato de que nós depositamos nossos amores em coisas que são finitas, que são passageiras, e a fome do nosso coração ela é infinita. Então nós jamais vamos nos saciar com as coisas que são finitas aqui nesse mundo, né? Isso lembra outra frase do C.S. Lewis também, que tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? Esse é um dos motivos pelo qual nós nos frustramos tanto aqui nesse mundo, pelo fato de depositarmos nossa razão de ser em coisas que vão passar, né? Que não permanecerão, certo? Vivemos em uma sociedade que é grande, aí só dando uma avançada aqui, né? Eu vou dar aqui só um contextozinho, um contrapontozinho de Agostinho contra uma filosofia que está muito em voga hoje, apesar de muitos não saberem, né? Que é a filosofia existencialista, certo? O que seria essa filosofia existencialista? E aí depois eu vou fazer um contraponto com Agostinho, né? A base da proposta existencialista é analisar o ser humano em seu todo, por isso existencialista, porque analisa a existência do indivíduo, né, em todos os seus aspectos. É analisar o indivíduo em seu todo e não dividido em aspectos internos, somente cognição e sentimentos, e externos, seu corpo, comportamento e ações. Embora tenhamos semelhanças com outros seres e alguns objetos, a consciência que temos das nossas ações do mundo ao nosso redor é peculiar. Então, ela é uma visão muito individualista do ser humano, analisando o ser humano enquanto um indivíduo específico, né? E não analisando ele como um todo, né? Não analisando ele no sentido da coletividade, né? da sociedade, da raça humana, né? Encontramos-nos em uma situação na qual o que somos não está pré-determinado, mas é antes resultado das nossas ações. Coloca-se em questão, assim, o propósito do ser humano em um mundo que não é como deseja ou tenha escolhido. Então, o que essa filosofia existencialista diz? Que não há um propósito para nós aqui nesse mundo, certo? Que nada está pré-determinado, nada está escrito em pedra, né, para a gente aqui. Tudo que nós somos e o que nós seremos é fruto das escolhas que nós estamos fazendo hoje. As nossas escolhas aqui vão definir plenamente aquilo que nós seremos, né? Vão definir o nosso destino, né? Colocando assim. Essa situação, que consiste geralmente na percepção de uma limitação, é o que gera o sentimento de ansiedade. Então, a ansiedade que eles estão falando seria esse sentimento de frustração diante do fato de que nós vivemos em um mundo que é cruel, né? E não há nada que nós possamos fazer a respeito disso. Não há nenhum propósito maior para nossas vidas, certo? E o que nós podemos fazer aqui? Qual é o nosso objetivo, então? Né? Se não há nenhum propósito último para a gente, o nosso objetivo é viver a vida da melhor maneira possível, né? Ao invés de haver um objetivo último para a nossa jornada aqui, a nossa própria jornada acaba sendo um fim em si mesmo, certo? Então, aquela filosofia como se a estrada é vida. A estrada é vida no sentido de que não há um objetivo final para a nossa estrada, né? Nós sabemos que vai haver um fim, que é a morte, né? Todos nós sabemos disso, mas não há um objetivo final para nossas vidas. A própria estrada, a nossa própria vida é o objetivo final. Então, nós devemos viver aqui da melhor maneira possível, fazendo escolhas da melhor maneira possível, certo? Isso está extremamente entremeado na nossa sociedade hoje, né? De viver a vida intensamente, como se a vida em si mesmo ela fosse um fim, certo? Não houvesse um objetivo maior, nós devemos viver intensamente aqui, pois nós só temos o aqui e agora, certo? Isso é fruto dessa visão existencialista aqui. Aí eu coloquei uma citaçãozinha aqui para Albert Camus, que é um escritor conhecido, né? Escreveu várias obras literárias bem conhecidas. Em um universo repentinamente privado de ilusões e luzes, o que seriam essas ilusões e luzes? Qualquer tentativa de dar um propósito último para nossas vidas, né? O homem se sente um forasteiro, um estranho. Seu exílio é irremediável, já que ele é desprovido da memória de um lar perdido ou da esperança de uma terra prometida. Então, o homem nunca teve uma casa, nunca teve um lugar para se chamar de lar e nunca terá uma casa, certo? O que nós temos é só o aqui e o agora.
A autenticidade é uma noção que encontra reflexos e semelhanças em todos os pensadores da linha existencialista. Ser autêntico seria não se deixar meramente submeter aos valores de uma sociedade e assumir um lugar na dinâmica social. O cotidiano pode ser uma fuga da nossa responsabilidade ao fazermos apenas o que é esperado de nós, ou o que nos é solicitado, sem refletirmos seriamente sobre a nossa própria existência. Longe de recair em libertinagem ou individualismo, a autenticidade trata-se da percepção de que o que somos é constantemente modificado pelas nossas escolhas e de que o modo como vivemos é um compromisso assumido diariamente. Então, esse ideal de autenticidade, que é um ideal que está extremamente difundido hoje na nossa sociedade, ele advém muito dessa noção de que, se não há um propósito último para as nossas vidas, né, nós não devemos nos submeter a certas convenções sociais só porque elas estão em voga, certo? Nós temos responsabilidade enquanto indivíduos particulares de tomar nossas próprias escolhas, independente do que a sociedade está dizendo. Isso aí está extremamente difundido hoje, né? De que são as nossas escolhas individuais que devem nos definir enquanto indivíduos, e não o que a sociedade diz que nós devemos ser, certo? A gente já ouviu muito sobre isso, né? Em todos os lugares, seja filme, músicas, né? Em toda a cultura de hoje, né? Apesar desses autores não estarem falando de autenticidade como libertinagem, é uma consequência, certo? Esses caras, eles, apesar de não terem falado sobre essa questão, o que nós vivemos hoje, a libertinagem de hoje, é uma consequência do que esses caras falaram no século passado, certo? Porque se nós não estamos limitados pelas convenções sociais, o que nos impede de fazer aquilo que nós queremos fazer da maneira como queremos fazer, certo? O que nos impede de qualquer coisa, né, certo? Nós vimos, tem repercutido agora, né, esse caso desse aborto dessa menina, né? Então, se nós somos indivíduos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, e são elas que devem nos definir e não o que a sociedade diz, o que me impede, né, de fazer um aborto ou de qualquer coisa desse tipo, né? Isso é só um exemplo, né, do que aconteceu recentemente, mas é o que está em voga hoje, certo? Essa ansiedade ou alienação é de fato verdadeira, e aí aqui é um ponto interessante, né? Porque esses autores, eles falam muito a respeito dessa frustração que o ser humano, dessa angústia interna que o ser humano sofre, né? Pelo fato de vivermos em um mundo onde as coisas não são como nós achamos que deveriam ser, certo? E isso é verdadeiro, de fato é verdadeiro, certo? E o engraçado é que muitos desses autores se utilizaram de críticas que o próprio Agostinho fez. Isso que é interessante, né? Muitos desses autores foram influenciados pelo que Agostinho fala da nossa vida aqui nesse mundo, da nossa sociedade, de como nós vivemos aqui nesse mundo. Só que o que eles não fizeram foi usar o remédio que Agostinho diz que nós devemos utilizar, certo? Então, de fato, nós vivemos em um mundo onde o que nós achamos que deveria ser não é, certo? As coisas, nós temos esse sentimento de que as coisas estão fora do lugar, certo? Então, muitas vezes nós temos esse sentimento também de frustração. Isso é muito comum na experiência humana, né? E isso é extremamente abordado ao longo de toda a história humana, né? Esse sentimento, essa angústia humana pelo fato de que há algo de errado nesse mundo, né? Essa consciência de que existe alguma coisa de errado aqui nesse mundo, né? Então, a forma mais popular de sufocar esse sentimento preocupante, isso é uma outra coisa interessante da gente refletir um pouquinho aqui, de infamiliaridade, ansiedade, essa frustração, a familiaridade de nós não nos sentirmos plenamente satisfeitos aqui nessa vida, plenamente em casa aqui nesse mundo. A tentativa mais popular de sufocar esse sentimento é tentar nos sentir em casa nesse mundo, certo? Ainda que isso pareça nos distrair da verdade inquietante da nossa alienação. Então, por que a gente vê que muitas pessoas não param para pensar muito a respeito de que há algo errado aqui nesse mundo, né? Essa é uma tentativa de sufocar esse sentimento de frustração
que é um sentimento tão comum do homem, né, no geral. Nós vemos esse sentimento, essa tentativa de sufocar esse sentimento de frustração muito presente na nossa sociedade hoje, certo? É por isso que nós mergulhamos tanto hoje em dia em entretenimento, né? O que seria o entretenimento se não essa tentativa de sufocar essa angústia interna que todos nós temos pelo fato de que sabemos de que existe alguma coisa errada aqui nesse mundo, certo? Por que o entretenimento ele tem um papel tão fundamental na sociedade hoje? Por que nós não conseguimos viver sem entretenimento? Porque nós todos temos essa angústia interna dentro de nós. Nós todos sabemos que existe alguma coisa de errado aqui nesse mundo. Então a gente tenta sufocar esse sentimento nos distraindo, certo? Nos distraindo. Ou tentando fazer com que esse mundo em si seja um fim em si mesmo, né? Com essas pessoas que tentam viver intensamente, né? De maneiras mais loucas possíveis, se esquecendo, tentando se esquecer desse sentimento, dessa angústia interna que todos nós temos, certo? Foi basicamente o que eu falei ali. Tentamos encobrir o fato de não sabermos quem somos, deixando que todos nos vendam uma identidade. Então, o que seria a propaganda hoje, por exemplo, se não a tentativa de nos vender uma identidade, certo? Porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não temos um porto seguro. Eu vou dar no final, tá? Estou só falando o que é o sentimento hoje, né, do homem hoje, né? Pelo fato de nós não termos um porto seguro, pelo fato do homem hoje não ter um sentido último para a sua existência, ele compra o tempo todo identidades, certo? Identidades. O que me define? É a série que eu gosto? O que me define? A roupa que eu uso? É meu gosto musical? É isso que me define como ser humano? A família que eu tenho? Então, nós vemos o tempo todo essa tentativa de nos vender, que o mundo, né, nos vende uma identidade, né, baseada em coisas mais superficiais possíveis, certo? Essa é a filosofia Estrada e Vida. Segundo Sartre é um pensador conhecido aí do existencialismo. Tem alguns pensadores muito conhecidos, né? Para as mulheres que já leram um pouco sobre feminismo, Simone de Beauvoir, né, que é a companheira de Sartre, né? Sartre diz o seguinte: não temos uma casa aconchegante. Estar na estrada empoeirada é a maior definição do que somos, certo? Então, é basicamente o que eu falei antes, né? Que nós não temos um lugar para chamarmos de lar, nós nunca teremos esse lugar. A própria estrada, que é a nossa vida, é um fim em si mesmo, certo? Agora o contraponto. Mas e se a condição humana fosse considerada como uma experiência de um refugiado? E se ser humano significa ser um imigrante cósmico, vulnerável, em busca de um lar no qual nunca esteve antes? Os desejos do refugiado, fugir da fome, da violência, da experiência diária de sofrer privações para encontrar segurança, prosperidade e liberdade, são bons e preciosos por serem tão profundamente humanos. Isso é uma coisa interessante para a gente refletir, né? Isso aqui obviamente eu não tirei de mim, né? É o próprio Smith que fala sobre isso, refletindo sobre o pensamento de Agostinho, né? Essa semana, se eu não me engano, a gente, na reunião de oração, nós falamos sobre isso, né? Que foi o Dia Mundial do Refugiado, né? E é interessante a gente pensar na experiência humana enquanto refugiados, né? Todos nós, num certo sentido, nós somos refugiados. Por quê? Pois nós queremos sair de um lugar onde nós sofremos privações, certo? Onde nós sabemos que existe algo de errado, e nós estamos em busca de quê? De um lar, certo? Então, todo homem, num certo sentido, ele pode ser encarado nesse aspecto de um refugiado, certo? Em busca de um lar, de um lugar para chamar de lar, certo? Essa é a perspectiva de Agostinho, e aí eu vou falar aqui essa citaçãozinha dele aqui. É como se alguém pudesse ver seu país, de origem, a uma longa distância, mas estivesse separado dele pelo mar. Então pensa nessa figura dos refugiados à deriva no mar em busca de um lugar para chamar de lar, certo? Nós todos estamos avistando esse país, só que o mar nos separa, certo? Ele vê o lugar para onde deseja ir, mas não tem os meios para chegar até lá. Da mesma forma, todos nós queremos ir para aquele nosso lugar seguro, onde aquilo que realmente onde as coisas realmente estão em seu lugar, certo?
porque por si próprio sempre é como é. Então, um lar onde as coisas não mudem, certo? Onde as coisas não estejam sujeitas às mudanças, ou às nossas próprias mudanças internas, certo? Mas no meio está o mar deste mundo, por meio do qual estamos prosseguindo, mesmo que já vejamos para onde estamos indo. No entanto, muitos não veem para onde estão indo. Para que pudéssemos ter os meios de ir, aquele a quem desejávamos chegar veio de lá até aqui. E o que ele fez? Um barco de madeira para atravessarmos o mar. Porque ninguém pode cruzar o mar deste mundo a menos que seja carregado na cruz de Cristo. Nós sabemos que nós nunca vamos conseguir chegar nesse país, né? Nesse lar que nós queremos atingir, né? Então, como nós chegamos lá? Nós não precisamos chegar lá pelos nossos próprios esforços, né? Ele veio de lá até aqui, certo? Isso é muito bonito, muito reconfortante, né? Nós sabemos que pelos nossos próprios esforços nós jamais conseguiremos nos desvencilhar dessa frustração aqui nesse mundo, certo? Mas nós sabemos que nós temos um lar, nós sabemos qual é o nosso lar, certo? E nós não precisamos nos desesperar pelo fato de que esse lar ele está distante de nós nesse momento. Nós já fomos resgatados, né? Ele já veio de lá até aqui e já nos pegou, certo? Não necessariamente a gente precisa encarar esse mundo aqui, não necessariamente não. Nós não precisamos encarar esse mundo aqui como algo tão desesperador, certo? Eu estou focando muito nessas questões do desespero, da angústia humana, porque ela é real. Mas também você tem também a viagem aqui por esse mundo, ela não precisa ser o tempo todo de angústia, certo? Existem coisas boas aqui nessa vida, certo? Mas nós temos que tomar cuidado para nós não colocarmos essa vida como um fim em si mesmo, certo? Essa vida não é um fim em si mesmo, certo? A conversão, isso é algo muito interessante que esse autor fala logo em seguida, a conversão, ela não tira você da estrada, ela apenas muda a forma como você viaja, certo? Então, a conversão, ela não nos tira aqui desse mar revolto desse mundo, ela muda a forma como nós enxergamos essa viagem aqui nesse mundo. Certo? E aqui outra citação de Agostinho. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os israelitas não recebem imediatamente sua terra natal, nem são autorizados a triunfar despreocupadamente, como se todos os seus adversários tivessem desaparecido. Ainda precisam enfrentar a solidão do deserto e os inimigos ainda se escondem ao longo do caminho. Após o batismo, a vida cristã ainda enfrenta tentações. No deserto, os israelitas suspiraram pela sua terra prometida. E por que outro motivo os cristãos suspiram quando já estão lavados pelo batismo? Já reinam com Cristo? Não, ainda não. Ainda não chegamos à nossa pátria, mas ela não desaparecerá. Os hinos de Davi não falharão ali. Que todos os fiéis ouçam e tenham isso em mente, que percebam onde estão, no deserto, suspirando por sua terra natal. Então, nós vemos, é muito bonito, né? Porque nós vemos como a conversão, ela não é um passe de mágica, né? Ela não nos tira das frustrações aqui nesse mundo, né? Nós continuamos sendo seres humanos sujeitos a todo tipo de sofrimento, a todo tipo de tentação, certo? Mas nós temos um objetivo final. Nós sabemos que nós atingiremos esse objetivo final, porque não é pelos nossos próprios esforços, certo? Então nós temos que ter isso em mente. É o já, mas o ainda não, certo? Nós já fomos salvos, mas nós ainda não desfrutamos de uma comunhão eterna com o nosso Criador, né? Onde nós veremos face a face, né? Onde esse desejo de Agostinho será realizado, certo? Agostinho, ele já está em comunhão com o Criador, mas nós ainda estamos aqui nesse mundo caído, certo? Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter em mente que passaremos por inúmeros desertos aqui nesse mundo. E aí, aqui para fechar, uma citação de um cara que nem cristão mas é muito interessante o que ele fala a respeito de Agostinho. Né? Por um milênio, o perfil de Agostinho serviu como modelo para o cultivo próprio da civilização cristã. O ideal era a imitação de Cristo, mas aqueles que não conseguem alcançar essa meta poderiam recorrer às confissões para receber ajuda para tal.
foi durante o Renascimento que essa concepção de si mesmo passou por sérios desafios. Mais poderosamente nos ensaios de Montaigne, que foi o intelectual lá do período do Renascimento, certo? Que zombavam da ideia de pecado e pregavam a autoaceitação, que também é extremamente em voga hoje, né? Quanto à admissão ansiosa de Agostinho de que ele era um problema para si, Montaigne simplesmente respondeu: então qual é o problema? Não se preocupe, seja feliz. Sendo pessoas modernas, escolhemos Montaigne em vez de Agostinho. Trocamos o autocultivo piedoso por uma autoestima bem pouco exigente. Porém, o amor por si próprio é realmente o bastante para ser feliz? Você tem a resposta para isso, querido. E Agostinho também tinha. Nós vemos aqui como esse ideal de autoaceitação, ele não jamais será o bastante para que nós nos sintamos felizes aqui nesse mundo, certo? Nós trocamos esse autocultivo piedoso de Agostinho, esse ideal de imitação de Cristo, por uma ideia de autoaceitação, né? De se sentir bem com suas próprias falhas, né? E Agostinho, ele o tempo todo, ele vai falar na sua obra a respeito disso, como ele era um problema para si mesmo, como ele se sentia frustrado, não apenas com o mundo ao seu redor, mas com ele mesmo, certo? Porque ele tomava decisões e escolhas, não só na sua vida antes da conversão, mas no livro 10 ele também vai falar muito sobre isso, como ele se sentia insatisfeito consigo mesmo, com quem ele era naquele momento, certo? Então, e isso é exatamente o oposto do que o mundo hoje prega, certo? Nós devemos, longe de termos essa crise interna, né, nós devemos nos sentir bem o tempo todo conosco, né? Nós devemos nos sentir bem com as nossas próprias escolhas, com quem nós somos agora, certo? E não parar para refletir um pouco a respeito das nossas próprias falhas, né? Das nossas próprias limitações, né? E isso, esse ideal que está em voga hoje é completamente oposto da mensagem cristã, certo? E Agostinho pode ser um pensador muito interessante para nos ajudar a promover essa autoanálise de quem nós fomos e de quem nós somos agora, certo? E de como a graça, ela o tempo todo, ela é misericordiosa conosco e ela nos salva de sermos muito piores do que poderíamos ser, né? Que Agostinho o tempo todo ele vai abordar ao longo da sua obra, né? É isso, basicamente. Nas próximas aulas eu vou tentar falar um pouquinho mais a respeito de outros temas que Agostinho abordou, né? Alguns temas, eu vou tentar falar de alguns temas importantes que são muito comentados hoje e que Agostinho ele tem muitas coisas importantes para dizer a respeito de vários temas, né? Família, ambição, tem vários outros temas muito interessantes. E também vou tentar falar um pouquinho, talvez numa outra aula, a respeito de aspectos doutrinários, né? Porque Agostinho, ele também foi um homem que falou muito, ele é chamado de doutor da graça, não é à toa, né? Falou muito a respeito da graça, num contexto em que a graça, ela estava sendo atacada por um outro herege, né? Tem sempre um herege, né? Um outro herege ali naquele momento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso numa outra aula, mas por enquanto é assim. Perguntas, comentários?